Aqui não tem erudito nem intelectual. Então, se você gostar, se inscreve no canal. Por favor, deem esta força. Estou precisando. Mas vamos lá. Seguindo a linha aí dessa série sobre filosofia que eu venho fazendo neste canal, e vocês sabem que, vocês que me acompanham desde 2018, que este é um canal sobre filosofia, mas também temas ligados à filosofia, como mitologia, religião e política, artes e artes marciais e psicologia. De certa forma, ainda posso até fazer um vídeo tardio, não é? Já era para ter feito há muito tempo, talvez eu faça um vídeo aqui de apresentação dizendo como e por que essas outras ciências elas fazem parte da filosofia de uma forma ou de outra. Mas eu vinha falando de questões como milagre grego e orientalismo, cosmologia e cosmogonia. E o que acontece é o seguinte, isso aí são questões inventadas para dourar a pílula, para fazer a coisa ficar bonita, quando na verdade ela não é bem assim. O ser humano tem a mania de terminar uma coisa e começar outra. Então vinha acontecendo o evento A, ele simplesmente é sucedido pelo evento B e acabou-se para todo sempre o evento A. Nunca mais se ouviu falar. Sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim. A gente estuda em matemática, em conjunto, não é? A interseção. Conjunto A, conjunto B, e ali no meio de A com B, do conjunto A com o conjunto B, né, em círculos, tem uma interseção. A própria matemática, que não é a ciência mais adequada para explicar este tipo de coisa, ela explica. Então, quer dizer, se você passa de um evento A para um evento B, você tem o evento AB, não é? E mais do que isso, se você tem um evento A, você pode ter certeza que o evento A sempre esteve por cima e o evento B por baixo. E um dia a canoa vai virando, fica uma interseção, evento AB, até que vira totalmente e fica o evento B prevalecendo, mas o evento A está aqui subjacente. Ele não desistiu, nem vai desistir, e um dia, quem sabe, ele vai reequilibrar ou vai tomar conta da situação de novo. Eu digo isso por causa exatamente da cosmogonia, da cosmologia e do caos e do cosmos. Como eu vinha dizendo no meu vídeo anterior, você não tem uma passagem do caos para o cosmos na qual o evento caos termina por completo. Eu dei o exemplo no vídeo anterior da água de Tales de Mileto. Se a água foi a arqué de Tales de Mileto, o princípio constitutivo de todas as coisas, se ela transformou o caos em cosmos, obviamente que o cosmos prevalece, mas o caos está ali por baixo. Está ali por baixo. E esse exemplo nós temos, infelizmente, em vários eventos caóticos que acontecem aqui no planeta Terra. Desde os mais tristes aos mais banais.
como você fazer o almoço e depois a sua cozinha virar um caos e você ter que fazer o uso da própria água para transformar esse caos em cosmos novamente. Foi o que eu falei no último vídeo. Dei esse exemplo também segundo o Apeiron de Anaximandro, que inadvertidamente, sem saber, o Anaximandro inaugura a dialética dos contrários, que era o que imperava entre os pré-socráticos, e não a dialética dos opostos, que começa com Sócrates. Ainda vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, se você tem, então, uma questão como do mito ao logos, ou do mito à razão. O logos é a razão, é a tradução mais corriqueira, logos é uma palavra grega, para razão. Em Heráclito, inclusive, o logos é razão e discurso, ou seja, um discurso racional. Pois muito que bem, já começa que o nome está errado. Não é a passagem do mito à razão. É a passagem da religião para a razão. Eu já falei isso aqui 1 trilhão de vezes. A religião grega influenciou os pré-socráticos. Homero, com os seus deuses do Olimpo, Zeus, Apolo, Afrodite, Hera, Hefesto, os 12 deuses gregos, os 11 que estavam ao redor de Zeus, o Todo-Poderoso, fazem parte da religião homérica, que está na Ilíada e na Odisseia, criadas por Homero para divulgar a religião, enquanto que os deuses mais antigos e primordiais estão em Hesíodo, que vem depois de Homero, que faz uma teogonia, que é uma cosmogonia, ou seja, teogonia, geração dos deuses, cosmogonia, geração do cosmos. Como é que os deuses surgindo vão gerando o universo? Eu tenho um vídeo aqui que explica isso muito bem. Gaia e Nix, as deusas mães primordiais. Então, quer dizer, você tinha o Deus Caos. O Deus Caos não gerava nada. O Deus Caos, ele simplesmente despencou do Deus Caos a deusa Nix, a noite, e o Deus Erebo, as trevas. E ao mesmo tempo do Deus Caos, tá? Se Nix e Erebo já descolam, caem de caos, aqui ao mesmo tempo, no mesmo nível de caos, está Gaia, por exemplo, a deusa Terra. E Gaia, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, que era a Terra, precisava de um céu. Então ela, por partenogênese, ou seja, sem ser fecundada, ela dá origem ao céu, que é o deus Urano. Depois, Urano fecunda Gaia e eles têm o deus Crono. Urano era avô de Zeus, Cronos, pai de Zeus, e Zeus está sentado no Monte Olimpo. Então, Hesíodo está, e os outros dois já foram os pais de todos, né? Vamos dizer assim. Os deuses mais poderosos. Primeiro Urano, depois Crono. Então, quer dizer, Hesíodo fala de deuses primordiais. Hesíodo vai falar de Crono, pai de Zeus, e vai falar de Urano, avô de Zeus. Já Homero, que é mais antigo, vai falar de Zeus e dos outros 11 deuses sentados ao redor de Zeus e que estavam comandando a raça humana do Monte Olimpo. Ok? Então, quer dizer, não há passagem do mito para a razão, a passagem da religião para a razão. O evento religião
ele não é que seja, como eu expliquei no começo do vídeo, sucedido pelo evento razão. Meu Deus do céu, existe o despertar do pensamento humano para a religião. É a minha tese de filosofia. Não é o espanto, mas o mistério que faz com que o pensamento racional, mesmo carregado de mistério e de misticismo, se manifeste pela primeira vez quando o homem pensa se existe vida após a morte, se existe vida além do nosso corpo, ou seja, alma, espírito e esse tipo de coisa. Religioso. Então, não há uma passagem do mito à razão. Há uma passagem da religião grega, porque pela trilionésima vez eu vou dizer que mitologia grega é um termo tardio. Para Homero, para Hesíodo, aquilo era a religião deles. Há a passagem, portanto, da religião grega para a filosofia. Não para o logos, não para a razão, porque não é uma razão pura. E aí, quando eu digo razão pura, não estou falando da razão pura de Kant, que viria séculos e séculos e séculos mais tarde. Eu estou falando da razão pura. Não existe razão pura. Nessa época, não estou discutindo Kant. Não existe razão pura. Assim como não existia religião pura, sem a razão, sem a inteligência. Para você conceber, para você arquitetar, como nascimento do pensamento racional, uma religião, por mais mistério que esteja ali envolvido em misticismo, há que haver inteligência racional para esse construto abstrato. Correto? E aí vem a religião, de Homero e de Hesíodo. Aí aparece Tales de Mileto, o primeiro filósofo pré-socrático, e essa palavra filósofo nem existia, ela foi dita por Pitágoras, um dos 5 primeiros filósofos pré-socráticos, quando perguntaram a Pitágoras. Porque Pitágoras, ele simplesmente ele sabia tudo sobre tudo. E aí foram perguntar, o que você é? Eu sou amigo do saber. Filosofós, filósofo. Então, o que acontece? A passagem do evento religião para a passagem do evento religião para o evento filosofia. E não do mito ao logos, do mito à razão. É claro que essa religião mística está impregnada de razão. E essa filosofia que surge com os pré-socráticos, essa filosofia que privilegia a razão, está impregnada de religião. Por quê? Tales de Mileto teve cuidado de dizer que a sua arqué era a água. E ele diz que a água era o seguinte, a terra flutuava sobre a água feito um navio. Porra, o navio flutua sobre o quê, caceta? Sobre o mar. Mas ele não vai dizer que a arqué dele é o mar, porque aí ele volta a ser um novo Hesíodo ou um novo Homero, porque o mar era um deus, o deus Ponto, ou Pontus. Então, ele, em vez de escolher o mar, ele escolhe a terra. Tales de Mileto tem essa sacação. Peraí, eu estou fazendo aqui, eu estou desenvolvendo outra coisa, eu quero pensar a realidade, mas o mais afastado possível da religião. Mais afastado possível. Não significa que eu vou extirpar, extinguir a religião. Ela estará presente no meu pensamento, mas eu vou pensar de outra forma. O caos não é mais um deus. O caos é alguma coisa que pela água se transformou em cosmos. É isso. E esse cosmos está aqui, nesse planeta onde nós vivemos, não é? Com uma física que é física e metafísica, e a todo o instante
nós temos que lidar com a presença do caos, querendo desorganizar esta physis dentro da qual nós vivemos. Desde o exemplo mais simples, que é você, com a água, fazer uma faxina na sua casa ou tomar um banho, até, infelizmente, a desorganização das células do corpo humano, que se chama câncer, que é um caos acontecendo no corpo. Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer, além destas questões, de questionar estas questões mal colocadas, que causam falsos problemas, que nos levam a falsas soluções, nos fazem andar com os burros na água, é o seguinte: a filosofia também surge com Tales de Mileto, principalmente com o evento dele ter previsto o eclipse total do Sol em 585 a.C., como astrônomo. Ele é assim, a ciência está aí. Ele fazia astronomia, ele fazia geometria, e os astrólogos não previram. O astrônomo Tales de Mileto previu. Os astrólogos não previram o eclipse total do Sol. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: é o marco que eles resolvem, né, que tudo para esse pensamento ilusório é em termos de marco, em termos de uma coisa começa a partir de agora para frente, não é? E a outra não existe nunca mais. Não, vai continuar existindo. Vai continuar existindo. A astronomia surgiu, ela deu essa trauletada na astrologia, mas a astrologia não está aí até hoje. E a astronomia também, as duas não convivem? Convivem. Então, quer dizer, a única diferença é que quem surge primeiro não é a ciência, é exatamente a filosofia, com Tales de Mileto. Por quê? Eu digo a ciência na Grécia, né? Porque a ciência no Egito Antigo, por exemplo, na Fenícia, na Babilônia, já existia. Isso aí é outra conversa, porque a cultura greco-romana, junto com a judaico-cristã, fazem a cultura ocidental. E aí, assim, a judaico-cristã, e isso elimina a Fenícia, elimina a Babilônia, elimina essas coisas, esses outros todos que estavam lá, perto, ali na região do Oriente Médio. Mas ciência já existia. Mas na Grécia, dos pré-socráticos, o pensamento racional de Tales de Mileto e dos pré-socráticos, cheio de religiosidade, ele começa não com a ciência, mas com a filosofia. Começa com a filosofia. E por quê? Porque a primeira preocupação de Tales de Mileto não é científica, mas filosófica. Ele pergunta como o caos se transforma em cosmos. Ok? Muito obrigado. Espero que curtam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.